Ela beija um estranho para escapar da humilhação, e a mentira cresce rápido demais. Entre olhares julgadores, segredos perigosos e um coração que começa a ceder, uma farsa ameaça virar algo impossível de controlar. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, estava lotado naquela manhã fria de agosto, quando Renata viu sua pior pesadelo se materializando na área de desembarque. Sua tia Luciana. A mulher que tinha feito da vida dela um inferno desde que os pais morreram. A mesma que tinha ficado com a herança que deveria ser de Renata. A mesma que nunca perdia a oportunidade de humilhá-la por ser solteira aos 31 anos. E ela estava vindo direto na direção de Renata com aquele sorriso falso e olhos julgadores. Renata olhou ao redor desesperada. Precisava de uma saída. Qualquer coisa para não enfrentar aquela mulher sozinha de novo. Seus olhos pousaram em um homem asiático parado perto dela, olhando confuso para o celular. Alto, bonito, elegante. Parecia perdido. Perfeito. Renata não pensou. Apenas agiu. Correu até ele e segurou o braço dele. O homem olhou para ela surpreso com olhos escuros arregalados. Por favor, Renata sussurrou urgente em português. Finja ser meu marido. Só por 5 minutos. Eu imploro. O quê? Ele respondeu em inglês com sotaque que ela não conseguiu identificar. Minha tia está vindo. Ela é horrível. Se ela me vê sozinha de novo, vai me humilhar. Por favor. Eu explico depois. Só finge. A tia estava a metros de distância. Renata fez a única coisa que conseguiu pensar. Ficou na ponta dos pés e beijou o estranho. Foi rápido. Apenas um selinho. Mas suficiente para vender a imagem. O homem ficou congelado de choque. Renata se afastou e segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. A tia chegou com olhos afiados, examinando tudo. Renata. Que surpresa. A voz era doce, mas venenosa. O que você está fazendo aqui? Buscando meu marido. Renata forçou um sorriso. Ele estava viajando a trabalho. A tia olhou para o homem asiático de cima a baixo. Seu marido? Desde quando você é casada? Há 6 meses. Renata apertou a mão do estranho, rezando para ele seguir o jogo. Casamento discreto. Você sabe como eu sou reservada. O homem finalmente pareceu entender a situação. Ele passou o braço pela cintura de Renata, puxando ela para perto. Sim, nós preferimos privacidade. Ele disse em inglês com sotaque forte. A tia franziu a testa. Ele é estrangeiro? Coreano. Renata inventou na hora. Jae-won. Meu marido, Jae-won. O homem não corrigiu, então devia estar próximo o suficiente do nome real. E você não me apresentou ele antes, por quê? A tia estava claramente desconfiada. Porque sabíamos que a família seria complicada. Renata manteve o tom leve, mas firme. Especialmente depois de tudo o que aconteceu com a herança dos meus pais. A tia ficou vermelha. Isso foi resolvido legalmente. O testamento. Renata não queria entrar nessa discussão de novo. Não aqui. Não agora. De qualquer forma. Ela olhou para o estranho que estava sendo incrivelmente convincente. Precisamos ir. Jae-won está cansado da viagem. Claro. A tia não parecia acreditar, mas não podia provar nada. Mas teremos que jantar em breve. Quero conhecer melhor esse marido misterioso. Combinamos. Renata começou a puxar o homem. Foi bom te ver, tia Luciana. Elas se afastaram rapidamente. Renata manteve a mão entrelaçada com a dele até estarem fora da vista. Só então ela soltou e se virou para ele. Sinto muito. Muito mesmo. Aquilo foi. Desesperado? Ele sugeriu. Tinha o mais leve dos sorrisos no rosto. Ela respirou fundo. Sim. Totalmente desesperado e inapropriado. Você deve achar que sou louca. Um pouco. Ele admitiu. Mas também corajosa. E claramente em situação difícil. Obrigada por não me entregar. Renata estava envergonhada até a alma. Sério. Você salvou minha vida. Ou pelo menos minha dignidade. De nada. Ficaram em silêncio constrangedor. Então. Ele começou. Você realmente me chamou de Jae-won? Chutei. Desculpa se está errado. Não está. Ele pareceu surpreso. Meu nome é Jae-won. Park Jae-won. Renata arregalou os olhos. Você está brincando. Não brinco. Que coincidência insana. É. Ele concordou. Quase como destino. Destino idiota, então. Ela passou a mão pelo cabelo. Porque agora minha tia vai querer jantar com você e vai descobrir tudo e eu vou estar ainda mais ferrada. A menos que... Ele hesitou. A menos que eu realmente finja ser seu marido. Por um jantar. Renata olhou para ele. Para o estranho coreano bonito que ela tinha acabado de beijar sem permissão.
Você faria isso? Por quê? Por quê? Ele deu de ombros. Eu entendo família complicada. E você parece precisar de ajuda. Mas eu não posso pedir isso de você. Não me conhece. Não me deve nada. Você me beijou. Ele apontou. Tecnicamente me deve explicação, pelo menos. Ela corou. Sobre isso. Foi só para convencer. Não foi. Você sabe. Pessoal? Eu sei. Ele estava claramente se divertindo com o desconforto dela. Mas foi bom beijo, mesmo inesperado. Renata queria que o chão se abrisse e a engolisse. Ok, chega. Você está rindo de mim. Um pouco. Ele admitiu. Desculpa. Você só parece tão desesperada. É engraçado e triste ao mesmo tempo. É minha vida. Desesperada, engraçada e triste. Ele ficou sério. Olha, eu ajudo você. Um jantar com sua tia. Finjo ser marido convincente. Em troca, você me ajuda com algo também. Com o quê? Eu acabei de chegar em Porto Alegre. Não conheço nada. Não falo português bem. Preciso de guia. Alguém que me mostre cidade. Me ajude a entender cultura. Você faz isso e estamos quites. Renata pensou. Era loucura. Concordar em continuar essa farsa. Mas a alternativa era enfrentar a tia sozinha de novo. Admitir que tinha mentido. Dar mais munição para aquela mulher cruel. Está bem. Ela estendeu a mão. Um jantar de mentira. Alguns dias mostrando a cidade. E ficamos quites. Ele apertou a mão dela. A palma era quente e firme. Combinado. Eles trocaram números. Marcaram de se encontrar no dia seguinte para começar o tour pela cidade. Renata foi para casa em estado de choque. Tinha beijado um estranho, mentido para a tia. E agora tinha um marido falso coreano que mal conhecia. Sua vida tinha oficialmente saído do controle. Mas pela primeira vez em muito tempo ela estava sorrindo. Talvez loucura fosse exatamente o que precisava. Renata morava em um apartamento pequeno no bairro Cidade Baixa. Um quarto, sala minúscula, cozinha que era mais um corredor com fogão. Mas era dela. Comprado com o pouco que tinha sobrado depois que a tia Luciana tinha conseguido ficar com quase toda a herança dos pais. A história era longa e dolorosa. Os pais de Renata tinham morrido em acidente de carro quando ela tinha 22 anos. Recém-formada em pedagogia. Prestes a começar a vida. O testamento deixava tudo para ela. A casa, o carro, as economias. Mas a tia Luciana, irmã mais velha do pai, tinha contestado. Alegou que Renata era jovem demais, irresponsável, que os pais teriam querido que família mais experiente administrasse os bens. A batalha legal durou 3 anos. No final, a tia ganhou a maior parte. Renata ficou com migalhas. Apenas o suficiente para a entrada de um apartamento pequeno. O resto tinha ido para pagar advogados. 9 anos depois, Renata ainda sentia a raiva, a injustiça, a traição de família que deveria ter cuidado dela, mas apenas se aproveitou. E a tia nunca perdia a chance de esfregar na cara. Todo encontro familiar era tortura. Quando você vai casar, Renata? Já está ficando velha. Nenhum homem decente vai querer você. Trabalha com criança. Que futuro tem nisso? Devia ter estudado algo útil. Veneno disfarçado de preocupação. Renata tinha parado de ir em reuniões familiares. Evitava a tia. Mas Porto Alegre não era tão grande. Eventualmente se esbarravam. Como hoje no aeroporto. Renata trabalhava em creche municipal. Ganhava pouco. O suficiente para pagar contas e comer. Nada sobrava. Sonhos de viajar. Estudar mais. Ter casa maior. Tudo pausado indefinidamente. Mas ela amava as crianças. Os sorrisos. A inocência. Fazia valer a pena. Na manhã seguinte, Renata acordou com mensagem de Jae-won. Bom dia. Ainda quer me mostrar Porto Alegre? Ou percebeu que foi ideia terrível? Ela sorriu. Bom dia. Não foi terrível. Só questionável. Onde você está hospedado? Hotel no centro, perto do mercado público. Te encontro lá às 10? Perfeito. Ela se arrumou com cuidado. Jeans, blusa de frio, botas. Agosto em Porto Alegre era gelado. Pegou o ônibus até o centro. Jae-won estava esperando na frente do hotel. Luz do dia, ele era ainda mais bonito. Cabelo preto perfeitamente penteado. Casaco caro. Postura elegante. Completamente fora da liga dela. Oi. Ela se aproximou tímida. Bom dia. Ele sorriu e foi como o sol. Obrigado por vir. Achei que podia ter mudado de ideia. Pensei nisso, ela admitiu. Mas combinação é combinação. Então, ele gesticulou. Cadê esse tour prometido? Primeiro. Renata apontou para o prédio atrás dele. Mercado Público. Coração de Porto Alegre.
Tem de tudo: comida, artesanato, cultura. Eles entraram no mercado histórico. Jaewon olhava tudo com fascínio. As barracas de temperos, os queijos coloniais, os doces. Renata explicava cada coisa. Isso é chimia, geleia de frutas. Muito gaúcho. E isso? Ele apontou para linguiças penduradas. Linguiça colonial, feita por imigrantes alemães e italianos que colonizaram a região. Quer experimentar? Posso? Claro. Ela comprou fatias de linguiça e queijo. Pão. Eles comeram em pé em uma barraca. Jaewon mastigou pensativo. É bom, forte, diferente de comida coreana. Tudo aqui parece mais intenso. Gaúchos são assim. Renata riu. Intensos. Apaixonados. Extremos. Vejo isso. Ele olhou para ela de forma que fez seu estômago dar voltas. Depois do mercado, ela o levou para o cais do porto. Caminharam pela orla do Guaíba. O rio estava calmo, refletindo o céu cinzento. Bonito. Jaewon olhou a paisagem. De forma melancólica. Sim. Renata observou ele. Você está bem? Estou. Só pensando. Em por que vim ao Brasil. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Meu pai morreu há 6 meses. Renata tocou o braço dele. Sinto muito. Obrigado. Ele deixou a empresa familiar para mim. Negócio grande. Importante. Todos esperando que eu assuma e seja perfeito. E você não quer? Não sei se posso. Ele olhou para ela. Sabe aquele peso de expectativas que não pediu? Sei. Ela pensou nos pais. Na herança roubada. Nas expectativas da família que ela nunca preencheu. Sei exatamente. Por isso vim para cá. Abrir filial no Brasil é desculpa. Verdade é que estou fugindo. De responsabilidade. De dor. De CEO. De tudo. Renata entendia a fuga melhor que ninguém. Não é covardia fugir às vezes. É sobrevivência. Ele sorriu triste. É o que digo para mim mesmo. Eles continuaram caminhando. A conversa fluiu naturalmente. Ele contou sobre crescer em Seul, pressão constante de escola, universidade, empresa. Nunca a escolha própria. Ela contou sobre perder os pais, a batalha com a tia, como família que deveria amar tinha escolhido dinheiro. Temos muito em comum, Jaewon disse eventualmente. 2 órfãos perdidos tentando descobrir quem são. Somos patéticos. Renata riu sem humor. Ou humanos, ele corrigiu. Apenas humanos. No final da tarde, eles estavam em uma padaria tradicional tomando café e comendo cucas. Sobre esse jantar com sua tia, Jaewon começou. Quando é? Ela quer marcar para a semana que vem. Renata fez careta. Vai ser horrível, então precisamos nos preparar. Ele se inclinou. Precisamos saber coisas básicas um do outro. Como casais reais sabem. Faz sentido. O que você precisa saber? Tudo. Como nos conhecemos? Onde casamos? Por que em segredo? Renata pensou. Podemos dizer que nos conhecemos. Ela pausou. Online? Muita gente conhece assim agora. Bom, e nos apaixonamos rápido. Casamos discreto porque sabíamos que família ia questionar relacionamento intercultural. Sua tia vai acreditar? Provavelmente não. Renata suspirou. Mas não vai poder provar nada. Eles passaram 2 horas criando história. Detalhes. Primeiro encontro em café. Ele tinha vindo a Porto Alegre em viagem anterior. Ela tinha esbarrado nele. Café tinha entornado. Eles riram. Conversaram. Resto foi história. Simples, mas crível. E quanto tempo estou no Brasil dessa vez? Jaewon perguntou. 3 meses. Renata decidiu. Trabalho permite remoto. Você ficou para ficar perto de mim. Romântico. Ele sorriu. Gosto. Quando estavam saindo da padaria, Jaewon parou. Posso te perguntar algo? Claro. Por que você não simplesmente disse não para sua tia? Por que toda essa farsa? Por quê? Renata olhou para o chão. Minha vida inteira ela me disse que eu não era suficiente. Nunca seria suficiente. Não boa o bastante. Não inteligente o bastante. Não casável. E parte de mim. Lágrimas picaram. Parte de mim acredita. Acha que ela está certa. Renata. Ele levantou o queixo dela. Olha para mim. Ela obedeceu. Você é suficiente. Mais que suficiente. Qualquer um que não vê isso é cego. Você não me conhece bem o suficiente para dizer isso. Conheço o suficiente. Ele limpou uma lágrima que escapou. Você é gentil, inteligente, corajosa o bastante para beijar estranho em aeroporto. Isso conta muito. Ela riu através das lágrimas. Isso foi desespero. Foi coragem. Eles ficaram parados na rua.
pessoas passando ao redor, mas pareciam estar em bolha. Obrigada, Renata finalmente disse. Por isso, por hoje, por ser humano. Ele completou. De nada. Sempre. Quando se separaram naquela noite, Renata percebeu algo assustador. Estava começando a gostar do marido falso. Gostar de verdade. E isso era problema. Porque quando a farsa terminasse, ele iria embora. Voltaria para Seul, para a vida real. E ela ficaria sozinha de novo, com o coração provavelmente quebrado. Mas por agora ela decidiu aproveitar. Viver a fantasia. Fingir que tinha alguém. Mesmo que fosse mentira. Mesmo que fosse temporário. Era mais do que tinha tido em muito tempo. A semana seguinte passou rápido demais. Renata mostrou Porto Alegre para Jaiwon. A redenção no domingo com feira de artesanato. O gasômetro. A usina do gasômetro. Bares na Cidade Baixa. A Casa de Cultura Mário Quintana. Cada lugar tinha história. Ela contava tudo. Ele ouvia fascinado. Você ama essa cidade, ele comentou. Amo. É lar, mesmo com todos os problemas. Mesmo com memórias ruins. Ainda é lar. Jae-won parecia entender. Ele falou sobre Seul. Sobre amar e odiar ao mesmo tempo. Amar a cultura, a comida, as memórias. Odiar a pressão, as expectativas, o peso. Eles jantavam juntos todas as noites. Nada caro. Restaurante simples, comida caseira, galeto, X, churrasco. Jae-won experimentava tudo. Fazia caras engraçadas. Ria. Estava mais leve que quando chegou. Você está diferente. Renata observou uma noite. Como assim? Mais feliz. Relaxado. Como se peso tivesse diminuído. Talvez porque aqui ninguém me conhece. Ele brincou com o guardanapo. Não sou filho do grande Park CEO. Não sou herdeiro. Só sou Jae-won. Tipo Clark Kent sem óculos? Ela brincou. Exato. Ele riu. Versão normal. Boring. Você não é boring. Ela disse sério. É interessante. Engraçado. Gentil. E você não é solteirona fracassada que sua tia diz. Você é incrível. Estamos muito bons em elogios mútuos. Renata tomou vinho. Devíamos parar antes de ficar estranho. Ou continuar até ficar interessante. O olhar dele era intenso. Renata sentiu calor que não tinha nada a ver com vinho. O jantar com a tia foi marcado para sexta-feira. Restaurante italiano no Moinhos de Vento. Lugar chique que Renata nunca tinha ido. Estou nervosa. Ela admitiu para Jae-won na quinta. Vai dar errado. Ela vai descobrir. Não vai. Ele segurou as mãos dela. Nós ensaiamos. Sabemos nossa história. Vamos estar juntos. Vai dar certo. E se não der? Então improvisamos. Ele sorriu. Somos bons nisso. Sexta-feira chegou frio e chuvoso. Típico agosto gaúcho. Renata se arrumou com cuidado. Vestido preto simples. Salto baixo. Maquiagem leve. Cabelo preso. Queria parecer respeitável. Casada. Adulta. Jae-won a buscou em carro alugado. Quando ela entrou, ele ficou olhando. O quê? Ela se sentiu insegura. Está ruim? Você está linda. Ele disse sincero. Realmente linda. Obrigada. Você também está bem. Mentira. Ele estava perfeito. Terno cinza escuro. Camisa branca. Gravata azul marinho. Parecia saído de revista. A tia Luciana já estava no restaurante quando chegaram. Sentada sozinha em mesa para 4. Vestido caro. Joias reluzentes. Ar de superioridade. Renata. Ela beijou o ar perto do rosto da sobrinha. E esse deve ser o misterioso marido. Jae-won. Ele estendeu a mão educado. Prazer conhecer senhora. Luciana. Ela apertou a mão examinando ele. Meu inglês não é muito bom. Podemos conversar em português? Eu tento. Jae-won respondeu em português hesitante, mas funcional. Renata não sabia que ele tinha estudado. Sentaram-se. Garçom trouxe menus. Pedidos foram feitos. E então começou o interrogatório. Então, Jae-won. Luciana começou. Renata me disse que vocês se conheceram online? Sim. Ele pegou a mão de Renata sobre a mesa. Foi acidente feliz. Acidente? Como assim? Renata derrubou o café em mim. Ele sorriu. Em nossa primeira reunião. Fiquei bravo primeiro. Depois achei engraçado. Ela era tão atrapalhada. Tão genuína. Diferente de mulheres que conheço. Isso é verdade, Renata? A tia olhou cética. Você nunca foi desajeitada. Aquele dia fui. Renata forçou risada. Nervosismo. E quanto tempo depois casaram? 6 meses.
Jae-won respondeu. Rápido, eu sei. Mas quando você sabe, você sabe. Muito conveniente. Luciana tomou vinho. Casar rápido. Em segredo. Sem família. Nós convidamos. Renata mentiu. Você estava viajando. Não pude remarcar. Luciana não pareceu acreditar, mas não podia provar nada. E o que você faz, Jae-won? Qual seu trabalho? Tecnologia. Ele foi vago de propósito. Empresa de família. Desenvolvemos software. Ganha bem? A pergunta direta fez Renata engasgar com água. Tia. Isso é inapropriado. É apenas curiosidade. Luciana sorriu doce. Quero saber se marido da minha sobrinha pode sustentar ela. Ganho suficiente. Jae-won não pareceu incomodado. Renata não precisa se preocupar com dinheiro. Interessante. Porque Renata sempre foi tão independente, trabalhando em creche, ganhando pouco. Agora tem marido rico? Muito conveniente. Renata sentiu raiva ferver. Eu ainda trabalho. Ainda sou independente. Casamento não mudou isso. Claro que não. A tia mal escondeu o sarcasmo. O jantar continuou tenso. Cada pergunta da tia era armadilha. Cada resposta precisava ser cuidadosa. Mas Jae-won estava sendo incrível. Respondia com calma. Segurava a mão de Renata. Olhava para ela com ternura que parecia real. Tocava o cabelo dela de vez em quando. Pequenos gestos de marido apaixonado. Quase convincente demais. Finalmente a sobremesa chegou. Luciana largou a bomba. Sabe, Renata, eu fiz pequena pesquisa. Pesquisa? Sobre seu marido. Procurei Park Jae-won online. Renata sentiu sangue gelar. E descobri algo interessante. Ele não é só funcionário de empresa de tecnologia. Ele é CEO, herdeiro de uma das maiores empresas de tecnologia da Coreia do Sul, Park Industries. Vale bilhões. Jae-won ficou imóvel. Renata olhou para ele chocada. Bilhões? Você ia contar para ela? Luciana perguntou venenosa. Ou estava escondendo que é milionário? Bilionário, tecnicamente. Jae-won corrigiu calmamente. E não estava escondendo. Renata sabe. Mentira. Renata claramente não sabia. Visível no rosto pálido dela. Você mentiu para minha sobrinha. Não menti. Ele olhou para Renata. Apenas não mencionei. Não parecia relevante. Não relevante? Luciana riu. Você é um dos homens mais ricos da Ásia. E não é relevante? Isso confirma. Ela olhou para Renata. Você está usando ele, procurando dinheiro. Como sempre. Eu não estou. Renata estava em choque demais para defender direito. Eu não sabia. Ela está dizendo verdade. Jae-won defendeu. Renata nunca perguntou sobre dinheiro. Nunca pediu nada. Ela me ama por quem sou. Não o que tenho. Amor. Luciana cuspiu a palavra. Vocês mal se conhecem. Isso não é amor. É farsa. E vou provar. Ela se levantou. Advogados vão adorar isso. Casamento fraudulento com estrangeiro rico. Pode até ser crime. E saiu deixando Renata e Jae-won sentados em silêncio devastador. Finalmente Renata olhou para ele. Bilionário? Você é bilionário? Tecnicamente. Ele tentou. Por que não me contou? Por quê? Ele suspirou. Toda a minha vida pessoas me veem como dinheiro, como oportunidade. Você me viu como Jae-won. Só Jae-won. Foi refrescante. Libertador. Não queria estragar. Você mentiu. Por omissão, mas mentiu. Eu sei. Desculpa. Renata se levantou pegando a bolsa. Preciso ir. Renata espera. Não. Ela estava com lágrimas escorrendo. Isso tudo foi erro. Pedi para você fingir ser meu marido. Agora minha tia acha que estou usando você por dinheiro. E talvez ela esteja certa. Não está. Está sim. Porque eu fui egoísta. Usei você para me sentir melhor. Para provar algo para ela. E no processo me aproximei de você. Comecei a sentir coisas. E isso. Ela limpou lágrimas. Isso foi erro. Porque você vai embora. Para sua vida de bilionário. E eu vou ficar aqui. Na minha vida de professora pobre. E isso nunca ia funcionar mesmo. Renata. Tarde demais. Ela saiu do restaurante para a chuva fria. Jae-won a seguiu, mas ela já tinha entrado em táxi. Ele ficou parado na calçada molhando, assistindo ela ir embora, e percebendo que tinha estragado tudo. Por não ser honesto. Por deixar ela se apaixonar sem saber verdade completa. Tinha vindo ao Brasil fugir de responsabilidades. E tinha encontrado algo precioso. Alguém que o via como pessoa, não como conta bancária. E agora tinha perdido. Por covardia. Por medo.
por não confiar o suficiente para dividir verdade completa. A chuva caía forte, mas Jae-won mal sentia. Tudo que sentia era a dor de ter magoado a única pessoa que tinha importado em muito tempo. Renata passou o fim de semana trancada em casa. Não atendia telefone. Ignorava mensagens. Havia dezenas de Jae-won. Renata, desculpa. Me deixa explicar. Não era minha intenção te machucar. Por favor, só me dá chance de falar. Ela deletava sem ler até o fim. Não queria ouvir. Não queria desculpas. Porque não mudava o fato fundamental. Ele era bilionário. Ela era professora de creche. Ele tinha mundo inteiro a seus pés. Ela mal conseguia pagar aluguel. Era conto de fadas. E contos de fadas não eram reais. Segunda-feira teve que voltar ao trabalho. As crianças perguntaram por que ela estava triste. Tia Rei está doente? Não, meus amores. Renata forçou o sorriso. Só cansada. Mas no fundo estava quebrada. Tinha se permitido sentir. Se permitido sonhar. Se permitido imaginar futuro com Jae-won. Jantares. Risadas. Talvez até amor real. E então realidade tinha entrado, mostrando que sonhos eram apenas isso. Sonhos. Não realidade. Terça-feira, a diretora da creche chamou ela. Renata tem visita. Quem? Não disse nome. Só disse que é importante. Renata foi até a recepção. E congelou. Jae-won estava lá. De terno. Olheiras profundas. Parecia não ter dormido. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou. Precisava te ver. Você não responde minhas mensagens. Porque não quero falar com você. Por favor. 5 minutos. Só isso. Ela olhou ao redor. Funcionárias observavam curiosas. 5 minutos. Ela concordou. Mas não aqui. Foram para a praça próxima. Sentaram em banco. Crianças brincavam ao redor. Sol fraco de agosto tentava aquecer. Fala. Renata olhou para a frente. Não para ele. Sinto muito. Jae-won começou. Por não te contar sobre dinheiro. Foi covardia. Medo de que mudasse como você me via. Foi. Ela confirmou. Mudou tudo. Como? Ele virou para ela. Como mudou? Você ainda é você. Eu ainda sou eu. Não. Renata balançou cabeça. Você é CEO bilionário. Eu sou professora que mal paga contas. Somos de mundos diferentes. E isso importa? Para você? Ele parecia genuinamente confuso. Importa. Porque eventualmente você volta para Seul. Para a empresa. Para a vida real. E eu fico aqui. E isso. Ela finalmente olhou para ele. Isso vai doer. Já dói agora. Imagina quando você for embora de verdade. E se eu não for? O quê? E se eu ficar? Aqui. Em Porto Alegre. Você não pode. Posso. Ele pegou as mãos dela. Empresa pode ser administrada remotamente. Tenho vice-presidente competente em Seul. Posso ficar aqui. Trabalhar daqui. Estar perto de você. Por quê? Ela tinha lágrimas nos olhos. Por que você faria isso? Por quê? Ele limpou uma lágrima. Porque você é a primeira pessoa em anos que me faz sentir vivo. Que me vê como Jae-won. Não como herdeiro. Não como CEO. Só como homem. E eu. Ele respirou fundo. Eu me apaixonei por você. Jae-won. Eu sei que começou como farsa. Fingir ser marido. Enganar sua tia. Mas em algum lugar no meio. Entre mostrar cidade e jantares e risadas. Ficou real. Pelo menos para mim. Para mim também. Ela admitiu. Mas isso não muda fatos. Muda tudo. Ele se aproximou. Fatos são que nos amamos. Resto é só detalhes. Detalhes como bilhões de dólares? Dinheiro não importa. Importa sim. Renata se afastou. Você não entende. Vida inteira fui pobre. Trabalhei duro. Sacrifiquei. E sempre tem alguém lembrando que não sou suficiente. Que não tenho o bastante. Que sou menos. E agora você. Homem mais rico que já conheci. Quer estar comigo? Parece piada cruel. Você não é menos. Ele era insistente. É mais. Mais gentil. Mais real. Mais humana que qualquer pessoa em meu círculo social. Seu mundo vai comer viva. A família. Os amigos. Sociedade coreana. Vão olhar para mim e ver caçadora de fortuna. Então provamos que estão errados. Vivendo, amando. Sendo felizes apesar deles. Soa simples quando você fala assim. Pode ser simples. Se deixarmos. Renata queria acreditar. Queria tanto. Mas medo era grande demais. Preciso tempo. Ela finalmente disse. Para processar. Para pensar. Quanto tempo? Que você precisar.
Ele beijou a testa dela. Mas Renata, ele a fez olhar para ele. Eu não vou desistir de nós. Vou lutar, pelo tempo que levar, provando que isso é real, que não é sobre dinheiro. É sobre dois solitários que encontraram um ao outro. Ele foi embora deixando ela no banco. Crianças ainda brincavam. Sol ainda brilhava fraco. Mas algo tinha mudado. Ele tinha dito que a amava, que ficaria, que lutaria. Ninguém nunca tinha lutado por Renata. Família tinha abandonado. Ex-namorados tinham ido embora quando ficou difícil. Ela sempre foi a que ficava, a que aguentava, a que sobrevivia sozinha. E agora tinha alguém dizendo que ia ficar, que ia lutar. Por ela. A pergunta era: ela era corajosa o suficiente para acreditar? Para arriscar coração de novo? Para tentar apesar de todas as probabilidades contra? Ela não sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo. Queria descobrir. Os dias seguintes foram confusos. Jae-won respeitou o pedido de espaço. Não apareceu. Não ligou. Apenas mandava mensagem boa noite todas as noites. Pensando em você. Espero que esteja bem. Durma bem. Simples, mas consistente. Renata lia cada mensagem. Não respondia. Mas guardava. No trabalho, ela estava distraída. Crianças notaram. Tia Rê, você está namorando? Uma menina de 5 anos perguntou. Por que pergunta isso, Sofia? Por que você fica olhando para o celular e sorrindo? Minha mãe faz isso quando meu pai manda mensagem. Renata riu apesar de tudo. Talvez esteja. Ele é bonito? Muito. Ele te ama? Ele diz que sim. Então casa com ele, tia. A lógica de criança de 5 anos era refrescante. Não é tão simples. Por que não? Adultos complicam tudo. Verdade. Renata admitiu. Complicamos mesmo. Uma semana depois de Renata pedir tempo, a tia ligou. Precisamos conversar. Sobre? Sobre essa farsa que você montou. Não é farsa. Renata estava cansada de defender. Não? Você realmente casou com ele? Não. Mas... Mas o quê? Você mentiu. Confirmou minhas suspeitas. Você é exatamente o que sempre disse. Oportunista. Eu salvei minha dignidade. De você. De sua crueldade constante. Isso não é desculpa para fraude. Não foi fraude. Foi sobrevivência. Renata estava com raiva agora. Você passou anos me humilhando. Me dizendo que não presto. Roubou herança que era minha. E eu? Eu apenas quis um momento de paz. Um momento onde você não podia me machucar. Eu não roubei nada. Foi legal. Legal não é moral. Renata cuspiu. Você sabe que meus pais queriam que eu tivesse aquele dinheiro. Mas você manipulou. Usou lei. Ficou com tudo. E ainda tem coragem de me julgar? Você é criança. Era. Tinha 22 anos. Adulta. Capaz. Mas você convenceu o juiz que eu era incompetente. Você acabou com meu futuro. E agora quer me dar lição de moral? Silêncio na linha. Você sempre foi ingrata. Luciana finalmente disse. Ingrata? Renata riu sem humor. Por quê? Porque não agradeço por você roubar de mim? Eu te criei depois que seus pais morreram. Por 6 meses. 6 meses até eu fazer 18 e sair. 6 meses de inferno onde você me lembrava diariamente que era peso. Fardo. Mais nada além de silêncio. Você sabe o que eu aprendi, tia? Renata continuou. Aprendi que família de sangue não significa nada. Que pessoas que deveriam amar podem ser mais cruéis. E aprendi que eu não preciso de você. Não preciso de aprovação. Não preciso de nada. Você está cometendo erro. Com esse coreano, ele vai te usar. Ele me ama. E mesmo se não amasse, mesmo se fosse erro, é meu erro para cometer. Não seu. Você vai se arrepender. Talvez. Mas pelo menos vou ter vivido. Tentado. Arriscado. Ao invés de passar vida amargada e sozinha como você. Renata desligou. Mãos tremendo. Coração acelerado. Mas sentindo. Livre. Leve. Pela primeira vez tinha falado verdade para a tia. Tinha defendido a si mesma. Tinha escolhido ela própria. E parecia bem. Naquela noite ela pegou o telefone. Digitou mensagem para Jae-won. Podemos conversar amanhã? Resposta veio em segundos. Sim. Quando e onde? Ela sorriu. Parque Redenção. 3 da tarde. Estarei lá. Renata passou a noite sem dormir. Praticando o que diria. Como explicaria? Que tinha medo. Mas também esperança. Que queria tentar. Se ele ainda quisesse. Na manhã seguinte trabalhou no automático. Relógio parecia engatinhar. Finalmente 3 horas. Ela foi para o Redenção. Jae-won já estava lá. Mesmo banco onde tinham conversado antes. Ele se levantou quando a viu. Oi. Oi. Sentaram.
Silêncio por momento. Eu falei com minha tia. Renata começou. Disse a verdade. Que fingimos. Que menti. E? E disse que não me importo. Que ela não controla minha vida. Que faço minhas escolhas. Jaewon sorriu. Deve ter sido libertador. Foi. Ela olhou para ele e me fez pensar sobre o que você disse, sobre ficar, lutar, sobre nós. E? Eu tenho medo, ela admitiu. Muito medo. De quê? De não ser suficiente, de seu mundo me engolir, de você perceber que merece melhor, de me apaixonar completamente e você ir embora. Renata. Ele pegou as mãos dela. Eu também tenho medo. De falhar, de te decepcionar, de não ser homem que você merece. Mas sabe o que descobri? Que medo é só medo. Não é realidade. Não determina futuro. Apenas nos paralisa se deixarmos. Você é sábio para alguém tão jovem. Ele riu. Tenho 28. Não tão jovem. Mais jovem que eu. 3 anos. Não é nada. Ele se aproximou. Renata, eu te amo. De verdade. Não porque fingiu ser minha mulher. Não porque é conveniente. Mas porque você me faz querer ser melhor. Me faz sentir completo. E sei que é rápido. Sei que é complicado. Mas também sei que é real. Eu também te amo. Ela sussurrou. Mesmo com medo. Mesmo sem entender como funciona. Eu te amo. Então tenta comigo. Ele pediu. Devagar. Um dia de cada vez. Sem pressão. Sem expectativa. Só nós. Descobrindo juntos. E sua empresa? Já deleguei. Vice-presidente assume operações diárias. Eu supervisiono remotamente. Fico aqui. Com você. Pelo tempo que quiser me ter. Para sempre. Ela se inclinou. Quero você para sempre. O beijo foi diferente daquele primeiro no aeroporto. Aquele foi desespero. Esse era a promessa. Escolha. Amor. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, Jae-won brincou. Tecnicamente ainda sou seu marido falso. Legalmente não. Renata respondeu. Mas no coração. No coração você sempre foi real. Eles ficaram no parque até sol se pôr. Conversando. Planejando. Sonhando. Sobre futuro. Sobre possibilidades. Renata voltaria a estudar. Mestrado em educação. Jae-won pagaria. Não como controle. Como investimento em sonhos dela. Eles viajariam. Coreia para ela conhecer família dele apropriadamente. Europa. Ásia. Lugares que Renata nunca imaginou ir. Jae-won compraria apartamento. Não mansão. Algo confortável. Onde pudessem construir vida juntos. E, eventualmente, quando estivessem prontos, casariam de verdade. Não farsa. Real. Com família. Amigos. Amor verdadeiro. Mas isso era futuro. Presente era eles. Juntos. Aprendendo. Crescendo. Amando. E pela primeira vez em muito tempo, Renata acreditava em finais felizes. Não porque eram garantidos, mas porque eram possíveis. E possibilidade era suficiente. 3 meses depois, Renata estava em Seul. Pela primeira vez. Cidade era enorme, moderna, intimidante. Mas Jae-won estava ao seu lado, segurando mão dela. Guiando. Família dele esperava em casa tradicional Hanok. Mãe, irmã, tios, primos. Todos querendo conhecer a brasileira que tinha roubado o coração do herdeiro. Renata estava aterrorizada. Tinha estudado coreano básico, praticado etiqueta, comprado hanbok apropriado. Mas ainda sentia como fraude. Professora de creche entre bilionários. Respira. Jae-won sussurrou. Eles vão te amar. Como você sabe? Porque eu amo. E eles confiam em mim. A mãe era mulher elegante de 50 anos. Olhos gentis, mas examinadores. Você é Renata. Ela disse em inglês. Sim, senhora. Prazer conhecê-la. Renata fez reverência profunda. A mãe acenou aprovando. Meu filho fala muito de você. Diz que você o fez feliz. Espero que sim. Renata olhou para Jae-won. Ele me faz feliz também. Então entrem. Comida está pronta. Jantar foi longo. Muitos pratos. Kimchi, bulgogi, bibimbap. Tudo delicioso. Família fazia perguntas. Educadas, mas investigativas. Sobre Brasil. Sobre trabalho. Sobre família. Renata respondia honestamente. Sem esconder pobreza. Sem fingir ser o que não era. A irmã de Jae-won, Min-ji, era especialmente curiosa. Você realmente pediu para meu irmão fingir ser seu marido? Ela perguntou. Pedi. Renata corou. Foi desesperado e idiota. Foi corajoso. Min-ji corrigiu. E romântico.
como filme. Não planejei ser romântico. Só queria sobreviver o momento. Melhores histórias não são planejadas. A mãe comentou. São vividas. No final do jantar, a mãe puxou Renata para a conversa privada. Você ama meu filho? Ela perguntou direto. Amo, com todo o coração. Ele é feliz com você? Mais feliz que já vi. Então tem minha bênção. Renata sentiu alívio inundar. Obrigada, senhora. Mas... A mãe levantou mão. Você entende que vida com ele será difícil? Sociedade coreana é conservadora. Vão julgar, criticar, chamar caçadora de fortuna. Entendo. E estou preparada. Você é forte. A mãe observou. Vejo isso. Meu filho precisa de mulher forte. Alguém que não quebra sob pressão. Vou fazer meu melhor. Não quebre meu filho. É tudo que peço. Nunca. Renata prometeu. Ele é precioso demais. Nos dias seguintes, Mindy mostrou Seul para Renata. Palácios, templos, mercados, Gangnam. Tudo era diferente de Porto Alegre. Mais rápido, mais denso, mais intenso. Você gosta? Mindy perguntou. É incrível. Renata admitiu. Mas também assustador. Você se acostuma. E Jae-won vai te ajudar. Ele mudou, sabe? Desde que te conheceu. Como? Antes ele estava indo através de movimentos. Trabalhando, mas não vivendo. Agora ele sorri. Ri. Parece leve. Você fez isso. Nós fizemos isso, Renata corrigiu. Um pelo outro. No último dia da visita, Jae-won levou Renata para lugar especial. Torre Namsan. Eles subiram no topo. Vista era espetacular. Seul inteira estendida abaixo. Milhões de luzes cintilando. Lindo. Renata respirou. Muito. Ele passou o braço pela cintura dela. Vim aqui quando meu pai morreu. Para pensar. Decidir o que fazer. E percebi que não queria a vida que estava destinado. Queria escolher. Mesmo se escolha fosse difícil. Você escolheu bem. Escolhi você. Ele a virou para ele. E escolheria de novo. 1000 vezes. Jae-won. Eu sei que é rápido. Conhecemos há apenas 6 meses. Mas... Ele ajoelhou. Renata prendeu respiração. Renata Santos. Você quer casar comigo? De verdade dessa vez. Não farsa. Real. Legal. Para sempre. Ela tinha lágrimas escorrendo. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. O anel que ele tirou do bolso era simples. Diamante modesto em banda de ouro. Lindo, mas não ostentoso. Perfeito. Sim. Ela chorou. Sim, eu caso com você. Ele deslizou o anel no dedo dela. Levantou e a beijou enquanto Seul brilhava abaixo. Testemunha silenciosa de mais um começo. Casaram 6 meses depois. Cerimônia dupla. Primeira em Porto Alegre. Igreja simples. Vestido branco. Amigos de Renata. Colegas de trabalho. Crianças da creche como floristas. Jae-won de terno. Olhos brilhando quando viu ela caminhar no corredor. Segunda cerimônia em Seul. Tradicional coreana. Hanbok. Rituais ancestrais. Família de Jae-won. Mídia cobrindo. Herdeiro bilionário casa com professora brasileira. Manchetes. Fotos. Especulação. Renata ignorou tudo. Focou em Jae-won. Em amor. Em futuro que estavam construindo. Eles se estabeleceram em Porto Alegre. Apartamento confortável no Moinhos de Vento. Jae-won trabalhou remotamente. Renata continuou na creche, mas começou o mestrado. Viajavam entre Brasil e Coreia regularmente. 2 casas. 2 culturas. Uma vida. Tiveram 2 filhos. Lucas Jin. Marina Hee. Metade coreanos, metade brasileiros. Lindos e amados. Criados bilíngues. Com valores de ambas culturas. Anos depois, em aniversário de 10 anos de casamento, voltaram ao aeroporto onde tudo começou. Você lembra? Renata perguntou. Como esquecer? Jae-won sorriu. Você me beijou sem avisar. Estava desesperada. Estava corajosa. Ele corrigiu. E mudou minha vida. Mudou nossas vidas. Ela encostou nele. Quem diria que farsa viraria verdade? Melhores verdades começam como fantasias. E melhores amores começam como loucuras. Eles observaram viajantes. Chegando, partindo, encontrando, perdendo. Cada um com história. Cada um com jornada. E Renata pensou em como vida era estranha. Tinha ido ao aeroporto buscar ninguém. Tinha visto tia. Entrado em pânico. Pedido a estranho para fingir. E aquele estranho tinha virado tudo. Marido. Parceiro. Amor da vida. Pai dos filhos.
Jae-won tinha vindo ao Brasil fugir de responsabilidade, de dor, de expectativas. E tinha encontrado razão para ficar, para lutar, para viver. Dois perdidos encontrando um ao outro. Duas solidões virando companhia. Duas vidas separadas virando uma. Começou com mentira, farsa, desespero, mas virou verdade, amor, esperança. Provando que às vezes atalhos errados levam a destinos certos, que coragem vem em momentos inesperados, que amor não pede licença, apenas acontece, no lugar mais improvável, no tempo mais estranho, entre pessoas mais diferentes, e cria algo lindo, algo real, algo eterno. Renata tinha implorado a Estranho fingir ser marido, e descobriu que ele era milionário. Mas mais importante, descobriu que ele era gentil, corajoso, ferido como ela, buscando como ela, amando como ela. E juntos tinham construído vida que nenhum planejou. Mas ambos escolheram, todos os dias, escolher um ao outro, escolher amor, escolher felicidade, e viver prova de que contos de fadas existem, não em castelos, não em riqueza, mas em escolhas, em coragem. Em dois corações decidindo que juntos são melhores que separados, que amor vale qualquer risco, qualquer medo, qualquer dúvida, e que às vezes, apenas às vezes, finais felizes são reais. Fim.